Uma coisa Sim, que eu vejo que é o seguinte, o pessoal fala, Raul, o desespero bate é quando a pessoa tá morando no Brasil, tá? Aí, por exemplo, o Raul alugava um apartamento lá em Salvador, morava lá, tranquilo, tava curtindo a vida, decidiu vir para a Austrália. Aí ele veio e ele parou de alugar o apartamento. E o que que ele fez? Olha, como provavelmente eu vou receber algumas cartas de alguma coisa que vai ficar pingando aí pelos próximos meses, eles trocam todo o endereço. Então o Raul troca o endereço dele, lá de Salvador, da casa dele, para a casa dos pais dele, que é no Rio de Janeiro. E aí, o que que o banco, eu como um banco, eu não ia mandar o e-mail pro cara. Por quê? Porque o e-mail chega em qualquer lugar do mundo. E se eu preciso comprovar o teu endereço, eu vou mandar pro endereço que está cadastrado. Por quê? Se tu não me avisou que tu trocou de endereço, eu subentendo exato. que tu não trocou de endereço. Aí ele manda uma carta. E aí o pessoal tá aqui na Austrália e tá lá. E os pais não dão bola, ou olham, não olham a caixa de correio. Passou um tempo, aí tem essa cartinha que tá lá, escritinho como o Rossano descreveu. E aí tu tem que dizer, porque tu recebeu naquele endereço. E se tu tá confirmando, eles também vão entender que tu recebeu, que tu olhou, tu concordou e tu tá reafirmando que aquele continua sendo o teu endereço. O seu endereço. E aí, eu também não sou, né? A minha formação, né, para as pessoas que estão nos assistindo, a minha formação acadêmica é economia. Eu sou um economista, não sou advogado. Mas eu trabalhei, antes de ser consultor, eu trabalhei no Tribunal de Justiça, né, e numa vara criminal aqui no estado de São Paulo. Então, eu posso afirmar para você, com, assim, com bastante propriedade, talvez, que quando chega um documento me perguntando qual é o meu endereço, e eu escrevo que o meu endereço é na rua, não sei o que, no bairro tal, aqui em São Paulo, quando eu, na verdade, estou morando na Itália, já dei saída definitiva do país, etc, etc. E lá embaixo, lá no finalzinho, que ele pede para datar, assinar, tem um termo de responsabilidade, dizendo assim, eu, fulano de tal, declaro para os fins da lei civil, criminal, nananá, nananá, que tudo que eu estou escrevendo aqui é expressão da verdade. Aí sim, data, local e assinatura. Cara, quando você escreve uma informação falsa, né, e entrega uma informação falsa, você criou um documento falso. Na minha opinião, isso é um crime, falsidade ideológica. Você não está mais residindo onde você residia e você não reside com seus pais. De fato, você não reside com seus pais. E o único propósito dessa mentira é você obter uma vantagem ilícita, que é ter uma conta na corretora, fazer operações, operar no mercado de renda variável sem ter a aprovação imposta pela CVM aos não residentes. Isso é uma vantagem ilícita. Então, na minha opinião, isso é crime. Tá, não sei, posso estar enganado. Então, as pessoas estão nos assistindo aqui de novo, tá? Não sou do setor financeiro, não sou da CVM, não sou do setor do Banco Central e nem sou advogado. Mas, cara, quando eu penso nisso, eu falo, cara, isso é crime. Você escreveu uma. Você está dando uma declaração falsa no seu endereço Uhum. com um único intuito, que é obter uma vantagem Vantagem. ilícita. É uma vantagem ilícita. Por quê? Porque você, então, é não residente e opera no mercado de renda variável usando um artifício mentiroso que induz em erro a corretora. A corretora vai. Ah, se eu escrever que eu moro em São Paulo, a corretora vai deixar. Vai, óbvio que ela vai. Ela vai deixar Ela você tá. operar normal. Mas você está induzindo ela em erro. Você está induzindo a corretora em erro. A corretora, por isso que existe toda a preocupação, né, da corretora e dos órgãos reguladores de fazer com que a corretora faça periodicamente a atualização Checagem. cadastral. É Claro. lógico. Aí o cara me pergunta: porra, senão, tá, agora fiquei com medo, né? Porque, pô, isso é crime, de fato isso é crime. Então, o que, que eu faço? Quando chegar a cartinha lá para eu atualizar meu endereço, meus dados cadastrais, o que, que eu faço? Falo que eu moro aqui na Itália? Pô, fala que você mora na Itália. O que, que vai acontecer? Os caras vão os caras vão me chutar? Não. Até onde eu já tive feedback de cliente, o que, que a corretora, nesses casos, pede de operar?
um portfólio de ações. Não significa que os caras vão sair vendendo as suas ações sem você mandar, né? Porque a corretora não pode, né, nem comprar nem vender no seu nome, né, sem ter uma ordem sua. Você que tem que dar ordem. Então os caras não vão sair vendendo, dando prejuízo para você. Não é isso. Só que os caras vão dizer o seguinte, cara, você não pode mais operar. Até você regularizar a sua situação aqui com a gente, voltar a ser residente fiscal ou você encerrar essa conta, tá? Uhum. A gente não vai deixar mais você operar. Ponto. Isso é que eu ouvi aí de um cliente que conversou com a corretora sobre essa situação, foi isso que a corretora deu como solução para ele. Falou assim, ó, beleza, tua conta vai continuar aberta, mas a gente não vai acatar mais nenhuma operação de compra e venda. Vamos deixar vencer os seus ativos. Nesse caso, esse cara tinha títulos de dívida, né, CDBs, etc., com data de vencimento. Os caras falaram, vai vencendo e você não vai poder reaplicar, só isso. Quando vai cair o dinheiro na tua conta, vai chegar um momento que você não tem mais ativo nenhum, aí sim a gente vai convidar você a pegar o seu rico dinheirinho, levar para outro lugar e fechar a conta com a gente. É isso, tá? Mas o que é muito importante as pessoas saberem? Isso não dá para brincar, tá? Uma coisa é aquele cara que brinca com o banco, porque o banco não te manda a cartinha todo ano para atualizar teu endereço. Banco pega teu endereço quando? Quando você abre a conta. E deu. O banco, quando você vai abrir a conta, o banco vai lá e te pede para você preencher uma ficha, né, com um monte de dados, apresentar cópia do seu RG, seu CPF, cópia do seu comprovante de endereço. É isso que o banco pede. E depois, Raul, se você não for lá no banco atualizar seu endereço, o banco não fica te perguntando. E é aí que a galera, né, é aí que passa a boiada, né? Parafraseando aí o pessoal aí, né? É aí que passa a boiada, entendeu? Como o banco não faz isso sistematicamente, o pessoal nada de braçada nessa falha, vamos dizer assim, né? Ou nessa ausência, nesse vácuo, nessa brecha, entendeu? Não existe essa brecha para a corretora. E quando você vai e dá uma informação falsa para a corretora, cara, eu acho que aí você está correndo um risco que, na minha opinião, não vale a pena. Não vale a pena. Por quê? Porque, na minha opinião, isso é crime. E, sim, não sei, cara, qual vai ser o desdobramento disso. A corretora pode ser multada, ela pode sofrer sanções da CVM, e ela pode chegar e denunciar você, entendeu? Dizendo assim, olha, Porque eu eles vão se mantive essa conta proteger. aberta porque... É claro, o cara vai falar assim, olha, eu mantive essa conta aberta porque o meu cliente afirmou, sob responsabilidade civil e criminal, de que ele morava em São Paulo. Bom. E isso pode virar um boletim de ocorrência, cara, de sociedade biológica, pode ser processado criminalmente, cara. Sei lá, não sei, eu acho isso, entendeu? Eu tive E é isso. pessoal mandando mensagem que foi, depois de assistir as lives, foi mandando mensagem para as corretoras, foi entrando em contato com eles, e a grande maioria deles, que os que retornaram com essas informações, eles falaram, eles estavam informando que sim, se fosse feita a declaração de saída definitiva, de que eles, e novamente, gente, não é o meu contato, que eu não tenho corretora no Brasil, são de seguidores aqui que fizeram isso, e eles falaram, se você fizer a declaração de saída definitiva, você vai ter que encerrar isso aqui, vai ter que trocar o jeito da sua conta, vai ter que ser alterado, porque eles têm que cumprir os deveres deles, eles vão cumprir com a legislação que afeta a corretora. A corretora não vai defender o Raulzinho que mora na Austrália, não importa, eles vão cumprir o que eles têm que cumprir, porque os problemas podem ser muito maiores para eles se eles não cuidarem de um cliente. E quantos clientes estariam fazendo isso? Eles vão proteger todo mundo? A gente sabe que não, né? Exatamente isso. Então, esse é o grande ponto, né? O pessoal precisa entender que assim, não é tão simples assim, não é brincadeira isso. Então, assim, precisa tomar um certo cuidado e saber aonde pisa. Cara, eu não tenho problema nenhum. Assim, quando meu cliente vira e fala assim, que imagina, não. Cara, it's up to you, né? Eu não tô aqui para convencer ninguém a fazer nem uma coisa nem outra. Outra, sim. Mas eu acho que todas as decisões que a gente toma, elas têm que ser pautadas em informações precisas, tá? Então, antes de você simplesmente pegar e colocar seu endereçozinho de São Paulo, do endereço da casa dos pais, na atualização cadastral da corretora, cara, saiba o que você está fazendo. Saiba as consequências do que você está fazendo, reflita
pense e faça aquilo que você pessoalmente achar que deve fazer. Mas saiba o que está fazendo. Não é tão simples assim. Não é um mero papelzinho que você vai assinar e entregar. Isso pode ter consequência. Pô, pensa nisso. Vale, aí você faz o trade-off. Vale a pena continuar investindo no Brasil, no mercado de renda variável no Brasil? Ou, dado o risco, dada a exposição que isso me traz, é melhor eu me afastar da Bolsa de Valores de São Paulo? Cara, I'm so sorry. Eu também queria tudo. Mas eu não consigo ter tudo, nem posso ter tudo. Né? Eu tenho que lidar com as restrições que, por exemplo, as instituições... Posso ir, eu não tenho nada nos Estados Unidos, posso abrir uma conta nos Estados Unidos? Não sei. Mas pode chegar um banco lá e falar assim, para mim não, você não pode. Você não tem score de crédito, você não tem cidadania americana, você não tem nenhum visto, né, adequado que te dá permanência, te dá autorização de permanência nos Estados Unidos. E eu não sei quem você é, e outra, você é brasileiro, não gosta de brasileiro, pronto, acabou, não quero você como cliente. Cara, that's it. Gostaria de ter uma conta em dólares, mas a instituição financeira fala assim para mim, não pode, eu tenho que conviver com isso. Então saibam, né? As coisas existem por um certo motivo, né? E a gente às vezes tem que lidar com essas restrições e tem que ser inteligente e tomar as decisões mais apropriadas. Lembrando só uma coisa, toda legislação, a gente está falando, a gente falou também, você começou a nossa live a gente falando do TransferWise, né? Aquela história toda. Cara, o que acontece? Corretora de câmbio também precisa tomar os cuidados com não residentes. Conta de corretora, você tem a conta de corretora do cara que é residente fiscal no Brasil, conta do corretor que do cara não é residente. Tá? A operadora de câmbio precisa também saber se aquele cliente é residente ou não residente, para ela também cumprir com todas as normas que existem relativos a operações de câmbio. Sabe? Então, assim, é uma coisa séria. Né? E toda a legislação, os brasileiros que ficam inconformados, isso que eu queria falar, os brasileiros que ficam inconformados, cara, mas isso é um absurdo, cara, isso é ridículo, pô, esse país é... Cara, não, gente, não é isso, isso não é ridículo, isso não é absurdo, eu sei que isso é duro, eu sei que isso é chato, entendeu? Mas não é ridículo, como eu falei, tem toda, né, uma justificativa, um porquê. E mais, talvez eu posso dizer o seguinte, né, em defesa das pessoas aí que, vamos dizer assim, que acham, né, que isso tudo é um absurdo, eu concordo com vocês num certo grau, do seguinte, toda a legislação foi feita pensando no não residente, mas talvez a intenção do legislador era falar do estrangeiro não residente. Não do brasileiro que está como não do brasileiro que era residente fiscal no Brasil, que tinha sua conta na corretora, que tinha sua conta no banco, e um dia pegou um avião e foi para Portugal e não voltou mais. Eu acho, essa é uma impressão minha, posso estar enganado, mas a minha sensação, tá? A minha percepção é de que a legislação não pensou nesse brasileiro, que são as pessoas que estão nos assistindo agora, que tinham a sua vida aqui no Brasil, tinham os seus investimentos, suas contas, foram embora. A legislação estava pensando em quê? Em impedir que caras esquisitos de outros países, com dinheiro que eu não sei de onde veio, que não sei nem se esse cara declara ou não, se esse cara faz parte de uma máfia, né, uma organização criminosa ou não, de repente eu quero impedir que esse cara entre no Brasil, com dinheiro sujo. E quando eu fiz a legislação, eu não tomei o cuidado de falar estrangeiro ou brasileiro, até porque eu não posso, né? Eu acho que pela Constituição Federal eu não posso fazer uma diferenciação entre brasileiro e estrangeiro, né? Sim. Então a legislação fala o quê? O não residente. E aí, Raul, pouco me importa se você é francês, italiano, japonês ou australiano, ou se você é brasileiro. Se você é não residente e a não residência é uma caracterização da legislação fiscal, pronto, você está sujeito àquela legislação e ponto. E acabou. Fim de papo. Ok? Ok. Nunca é bom, né? Mas fazer o quê? Ó, o Anderson, eu estou vendo aqui uma pergunta aqui de uma das pessoas que mandaram uma pergunta, se a gente tiver ainda um tempinho. Anderson Carvalho, ele perguntou, falou assim, olha, conversei com um advogado sobre a saída definitiva do país.
Ele fala assim, você pode manter sua conta no Brasil, porém não pode investir. Vocês sabem sobre isso? Olha, fora disso que nós conversamos nessa live aqui, não sei, tá? Simplesmente não sei. Então, assim, se você pode, assim, como a gente falou, você pode ter uma conta no Brasil. Sim, tá certo o que o seu advogado falou. Essa conta é a CDE, a conta do Ministério do Exterior. Porém, não pode investir. Não pode investir por quê? Porque o banco vai limitar os seus investimentos, como eu falei, para VGBL, CDB e caderneta de poupança. Está na lei isso? Não sei se está na lei. Se essa restrição é uma restrição legal, ou seja, é a legislação do mercado financeiro que impede que o não residente tenha acesso a todo e qualquer tipo de investimento, ou se é uma política interna administrativa do banco, que vira e fala assim, como eu não quero que você tenha conta de não residente, eu vou te restringir. Por quê? Porque é uma norma minha. Entendeu? Sim. Não sei te dizer. Mas respondendo aí o Anderson aí que mandou essa mensagem, cara, é isso. Sim, o seu advogado está certo, você pode. E aí o ponto é assim, o que é o investir? O que está definido do que teu advogado falou em relação ao que é investir? Eu estou falando de renda de bolsa de valores ou se é um VGBL? Porque se tu pensar num VGBL que tu coloca num portfólio que investe em ações, tu está investindo por um VGBL, mas que dentro do teu portfólio está investido em renda variável, mas não é diretamente. Então a gente sempre tem que cuidar como que as pessoas definem, qual é a palavra e o que aquilo quer dizer. Ou seja, investimento, se vai lá na característica da palavra, tu pode. Agora, qual o tipo de investimento? Aí são outros, é uma outra situação. Entendeu? Então, essa é a importância de a gente deixar bem claro do que a gente está querendo expressar. Né? Então, assim, enfim, aí entram inúmeros cenários, inúmeras pessoas, vai depender do banco, vai depender do que tu pode, o que tu não pode, o que vale a pena. Então, assim, é bem grande, né? É isso aí. Então, eu acho que é isso. A ideia toda era essa dessa live, quer dizer, dar informações para as pessoas para que elas possam aí pensar, meditar um pouquinho. Infelizmente, Raul, obviamente, nem sempre, né, a gente traz notícias boas. No meu caso, na minha profissão, eu normalmente não trago, tá? Infelizmente, né? Mas paciência, é a vida. Foi a profissão que eu escolhi. Rossano, muito obrigado de novo por essa enxurrada de conhecimento, essa enxurrada de informações. Quero te agradecer de novo por ter esse tempo de vir fazer as lives com a gente. E, pessoal, deixem os comentários, me mandem mensagem. Isso aqui depois, né? Todo o conteúdo para que vocês possam tirar as dúvidas. Eu sempre deixo os contatos, sempre deixo direto o e-mail do Rossano em todos os vídeos que a gente posta, que é o que eu deixo salvo, para que vocês possam entrar em contato com ele, entender, tirar essas dúvidas, porque não adianta. Todo mundo que me faz perguntas, eu digo, eu faço 3 ou 4 perguntas de volta, a pessoa... Eu falei, para ver como é tão específico, cada caso é um caso. Se a pessoa está, quanto tempo ela está morando fora, quanto tempo ela não está morando fora, fez declaração, não fez declaração, quanto tempo foi a última declaração de imposto de renda, fez isso, não fez... Enfim, existem inúmeras. E aí eu sempre digo, gente, falem com um especialista, falem com uma pessoa que conhece isso, porque senão não adianta. Tá? Então, quero agradecer de novo aí, Rossano. Obrigado mais uma vez pela participação. Obrigado você, Raul, aí pelo convite. Obrigado a todos que estiveram acompanhando a gente aqui essa live. E vamos que vamos. Vamos pensar aí na próxima. Quando tiver uma atualização aqui, a gente faz uma nova live. Maravilha. Show de bola. Obrigadão, gente. Valeu, Rossano. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau, pessoal.